Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje é a nossa primeira aula de mol. Mas, gente, vocês sabiam que mol vem do latim moles e significa monte? Nossa, sério? Eu sei, eu peguei do Google. Vamos lá, então. Esta playlist já tem 3 aulas introdutórias que são unidade massa atômica, massas atômica e molecular e massa atômica do elemento. E mais 5 aulas sobre mol. Mol nível básico, fácil, intermediário, difícil, hard. E hoje nós vamos aprender a parte básica desta matéria, que muitos dizem ser difícil, mas após todas estas aulas ficará fácil. Nesta primeira aula falaremos sobre mol e massa molar. Por curiosidade, a palavra mol vem do latim moles, que significa monte ou quantidade. Bem, e como fazemos para contar no dia a dia? Nós podemos contar por unidade, mas se for uma quantidade muito grande, nós podemos contar por grupos. Por exemplo, uma dúzia é um grupo de 12. E aqui nós temos uma porção de lápis. Vamos contá-los. 1, 2, 3. Mas são muitos lápis, então é melhor, é mais rápido contar por grupos. Uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, 5 dúzias. 5 dúzias é 5 vezes 12, são 60 lápis. Então, nós contamos uma porção grande rapidinho. Um outro exemplo, uma centena é um grupo de 100. Então, agora, nós vamos contar todas essas miçangas. 1, 2, 3. Mas são muitas miçangas, nós vamos demorar muito dessa forma, contando por unidade. Então, agora vamos contar por grupo. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas. 3 centenas são 3 vezes 100, então nós temos 300 miçangas. Quando é uma quantidade muito grande, sempre contamos por grupo, porque é mais rápido. E como contamos partículas muito pequenas, como átomos e moléculas? O átomo é representado por uma bolinha maciça, segundo o modelo atômico de Dalton, e a molécula é um grupo de átomos unidos. Aqui no exemplo, nós temos a molécula de água, um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Mol é o nome do grupo usado na química para a contagem dessas partículas. O mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. É 602 seguido de 21 zeros, isso mesmo. O mol equivale a 602 sextilhões. É uma quantidade muito grande, pois as partículas são pequenininhas, invisíveis a olho nu. Invisíveis. E agora sim, nós podemos contar átomos e moléculas. Vamos lá? 1 mol. 2 mols. 3 mols. 4 mols. Na química, nós contamos de mol em mol. O número 6,02 vezes 10 elevado a 23 pode ser arredondado nos cálculos para 6 vezes 10 a 23. Aqui nós temos 4 mol. Cada mol tem 6,02 ou 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, 4 vezes 6 vezes 10 a 23 são 24 vezes 10 a 23 partículas contidas aqui. E nós as contamos rapidinho. E o que é mol por definição?
Mol é uma quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Assim como dúzia é uma quantidade que contém 12, centena é uma quantidade que contém 100, um mol é uma quantidade que contém 6,02 vezes 10 a 23. Esse número é chamado constante de Avogadro, em homenagem a Avogadro. Avogadro nasceu em 1776, morreu em 1856, era físico e advogado italiano. Ele foi o primeiro a diferenciar átomos e moléculas, só que o trabalho dele não foi reconhecido em vida. Então, recebeu uma homenagem póstuma. O número 6,02 vezes 10 a 23 foi chamado de constante de Avogadro. E nós podemos enxergar o mol? A resposta é sim. Por exemplo, aqui nós temos um copinho com 18 ml de água. Isso equivale mais ou menos a 2 colheres de sobremesa de água. Então, se nós pegarmos 2 colheres de sobremesa cheias d'água, nós teremos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Nós teremos 1 mol de moléculas de água. Bem, vamos fazer um exercício. Quantas moléculas existem em 7 mol de metano? Fórmula CH4. A molécula de metano é formada por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio unidos. Nós já sabemos que em 1 mol de moléculas temos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Vejam só que nós arredondamos a constante de Avogadro aqui. Agora eu quero descobrir quantas moléculas nós temos em 7 mol. Então, 7 mol, nós vamos escrever debaixo do mol, aqui na regra de 3, e como a pergunta é para o número de moléculas, nós vamos chamar de x na linha de baixo, o número de moléculas. E como é que a gente resolve mesmo uma regra de 3? Multiplicando em cruz. 1 vezes x é igual a 7 vezes 6 vezes 10 a 23. X é igual a 7 vezes 6, 42 vezes 10 a 23 moléculas. Então, em 7 mol de metano, em 7 mol de moléculas, nós temos 42 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, uma observação muito importante. Mol é diferente de molécula. Embora sejam palavras parecidas, referem-se a conceitos completamente diferentes. O mol é uma quantidade com 6 vezes 10 a 23 partículas. E molécula forma a substância. A molécula é um conjunto de átomos unidos. O segundo conceito importante desta aula é a massa molar, que, por definição, é a massa de um mol de partículas, a massa de um mol de átomos, a massa de um mol de moléculas, e a unidade é grama por mol e é obrigatória. Demonstra-se que a massa molar é numericamente igual à massa atômica. Só que nós não vamos demonstrar nesta aula para não sair do foco. Então, como determinamos a massa molar? Fazemos a leitura do valor da massa atômica na tabela periódica. Em seguida, colocamos a unidade grama por mol do lado. Exemplos. Aqui nós temos a tabela periódica, que acompanha uma legenda. O número que aparece em cima é o número atômico, o número de prótons. Embaixo nós temos o símbolo do elemento e logo abaixo é a massa atômica. O valor da massa atômica. Então, vamos descobrir o hidrogênio. Onde é que está o hidrogênio? Ah, está aqui no grupo 1. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1. Nós vamos copiar esse número 1 e escrever a unidade grama por mol do lado.
Então, a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Agora, o oxigênio. Onde está o oxigênio? Onde? Aqui no grupo 16. A massa atômica do oxigênio é 16. 16. Nós vamos copiar este número 16 e vamos escrever a unidade grama por mol. A massa molar do oxigênio é 16 grama por mol. E agora, nós vamos calcular a massa molar da água. São 2 hidrogênios, cada hidrogênio massa 1, mais um oxigênio 16. Então, 18 grama por mol é a massa molar da água. E o que significa 18 grama por mol? Significa que 18 gramas é a massa de 1 mol de moléculas de água. Bem, finalizando esta aula, nós temos uma relação muito importante, nós deduzimos uma relação muito importante. O mol de partículas tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas, e esse monte de partículas tem uma massa, que é a massa molar. Esta relação nós utilizaremos na próxima aula para fazer as regras de 3. Só lembrando que partícula pode ser átomo, molécula ou íon. Então, 1 mol de partículas tem uma massa. E essa massa é a massa molar. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E na próxima aula nós faremos mais exercícios de mol. E lembrem-se de dar o like, inscrever-se e compartilhar. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.